Oi, pessoal, boa noite. Vamos entrando. Oi, oi. Matheus, Diego, Felipe, Léo. E aí, pessoal? Vamos entrando, vamos lá. Vamos refazer a live de ontem. Não sei quem é que estava presente aqui na live de ontem, que foi um fracasso. Ei, Pedro, tá bom? Hoje assistirei ao vivo. Ah, sim. Hoje vamos ver se dá certo. Hoje acho que vai dar certo, pessoal, porque ontem eu acho que nem era problema de internet, não. Me digam se estão ouvindo bem. Ontem eu tava fazendo de um telefoninho velho, o meu tava arrumando, tava consertando. E ele, sabe, não tem todos os recursos, era um iPhone velho, nem consegue baixar todos os aplicativos. Aí a coisa eu acho que deu errado por causa disso, mas hoje acho que vai bem. Estão ouvindo bem? Dê um joinha aí. Hoje tá bom, né? Ah, então ótimo, Comprei esse negocinho aqui também, funciona bem pra caramba. O pessoal botou a culpa no fone ontem, nem era a culpa do fone. Então vamos lá, pessoal, já temos mais de 100 pessoas aí ao vivo. Vamos repetir a live, tá? Eu vou falar tudo que eu falei ontem, uma live rapidinha, acho que coisa de 20 minutos a gente consegue resolver aqui o que a gente precisa. Essa live tem a ver com aquele assunto que bombou, né, na sala de audiência. Como é que você faz com a vítima do estupro? Como é que você faz quando essa vítima ela sofre um constrangimento na sala de audiência, alguém a trata com grosseria, né, não sabe lidar com aquela situação muito delicada, né? Isso acontece, como acontece na sala de audiência, como é que resolve e tudo mais. Pessoal, de fato nós temos um problema e antes de eu começar a falar sobre o que acontece na sala de audiência, eu vou só dar uma explicação aqui para o pessoal que perdeu ontem. O pessoal falou, professora, você não comentou sobre aquele caso que bombou da sala de audiência, não sei o que, você nos abandonou, professor, você nos abandonou. Eu não abandonei nada. Pessoal, o que acontece é o seguinte, tem dois tipos de pessoa que estão aqui nessa live que não tem como saber por que eu não falei sobre o caso que aconteceu. Primeira coisa, tem muita gente que caiu aqui de paraquedas no meu perfil e não sabe o que eu faço no horário de expediente, no horário comercial. Vocês percebem que eu só apareço aqui à noite ou nos finais de semana, correto? Porque eu tenho uma profissão, pessoal. Muita gente não sabe, isso não consta do meu perfil, não tá na minha bio, justamente para o pessoal não fazer confusão. O pessoal faz muita confusão, mas eu tenho uma profissão regular, tá certo? E essa profissão regular é a de juiz de direito, tá? Quem não sabe o que eu faço, é isso que eu faço durante o dia. Por isso que eu não apareço aqui de tarde, tá certo? Fico fazendo audiência de tarde, só dá para aparecer aqui à noite. Então é um motivo muito simples. E o que acontece? Para quem exerce esta profissão de juiz de direito, né, quem é juiz não pode comentar processos em andamento. Tem uma proibição legal, simples assim, tá certo? Tem uma lei chamada Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que proíbe que o juiz comente processos em andamento. Não precisa ser o seu processo, o processo que o juiz esteja presidindo. Pode ser o processo de outro juiz também. Então, aí você pode perguntar, mas professora, esse processo já acabou, ele já foi sentenciado, o processo já acabou, então você já pode comentar. Não, na verdade, eu acredito que ele ainda esteja em andamento porque ainda cabe recurso, então acho que esse prazo do recurso ainda não acabou. Na verdade, eu não sei se acabou ou se não acabou, eu acho que não acabou. Então, eu não posso comentar esse caso por enquanto, tá certo? Mas a questão geral, agora sem me referir a um caso em concreto, a questão geral do problema, né, da problemática das testemunhas e das vítimas na sala de audiência, isso aí é um problema realmente geral, né? Tem uma lei, inclusive, que já está em vigor sobre isso, e quanto a isso eu posso comentar, e é isso que eu vou fazer aqui hoje, tá certo? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, muita gente aqui não é do direito, nunca entrou num fórum, não sabe, né, como é que funciona uma sala de audiência, o que acontece lá dentro, especialmente, né, nesses casos de
de estupro, né? O que é perguntado para uma vítima na sala de audiência, né? Como é que acontece, como é que é a ordem, o que acontece lá dentro? Quem frequenta fórum, quem é advogado criminalista, tal, ou é estagiário, já assistiu uma audiência, sabe como é que é. Esse tipo de audiência não, porque é segredo de justiça. Mas para quem já está atuando na profissão, sabe como é que é. Deixa eu desativar aqui. O pessoal começa a pedir para desativar os comentários. Espera aí. Ontem eu desativei, mas eu não lembro como eu desativei. Espera aí. Deixa eu tentar lembrar como que eu desativei. Eu desativei? Acho que não, né? Ah, desativar. Desativei. Acho que agora desativei. Então, pessoal, vocês têm que saber o que acontece lá dentro de uma sala de audiência quando vai acontecer uma audiência de estupro ou uma audiência de algum tipo de abuso sexual. Como é que essa vítima é abordada? Como é que são feitas essas perguntas? Pessoal, esse tipo de audiência de estupro, de abuso sexual, são audiências muito difíceis. Em regra, são audiências muito difíceis, porque a gente vai estar lidando com o assunto da intimidade de uma pessoa, né? Aqui vamos esquecer, pessoal, aquelas vítimas, entre aspas, que mentem, né? Que inventam coisas sobre, né, algum abuso que nunca ocorreu. Aqui nessa live a gente pode até falar outro dia em alguma outra live, tá certo? Mas nessa live de hoje a gente vai falar das vítimas de verdade, aquelas que realmente passaram por uma situação de abuso sexual. E o que acontece, ou pelo menos acontecia até recentemente? Todo mundo, o agressor, né, o réu, a vítima, as testemunhas, todo mundo é chamado, é intimado para comparecer no fórum num determinado dia. Todo mundo vai lá no mesmo dia. Então, olha só, você já tinha pensado nisso? Que todo mundo chega lá no mesmo dia no fórum, fica ali na antessala do fórum, ali no corredor tem uns banquinhos. Então, a vítima fica ali olhando para a cara do réu, aquele cara que abusou dela. Imagina essa situação. Então, é um negócio extremamente constrangedor, né? Geralmente, né, não tem essa estrutura, né? Vamos colocar cada um numa sala aqui separadamente. Nenhum fórum tem essa estrutura, ou quase nenhum tem, tá? Então, fica ali todo mundo esperando a audiência começar, olhando para a cara do outro, aquele clima bizarro. E chega na sala de audiência, aquela vítima, ela é a primeira a ser ouvida, né? Na ordem do Código de Processo Penal, a vítima, ela é a primeira pessoa a ser ouvida. Então, muitas vezes chega aquela mulher estuprada ou abusada, chega ali, tá o réu ali na antessala, né, olhando para ela. Ela chega na sala de audiência, às vezes chega lá, o juiz é homem, o promotor é homem, o advogado é homem, e ela ali, tal, a menina, 18 aninhos, 19 aninhos ali, com aquele monte de homem, tendo que responder perguntas sobre a intimidade dela. Porque o que vai ser perguntado nesse dia? Vai ser perguntado coisas relacionadas ao abuso que ela sofreu. Óbvio, ela tá ali para falar disso, né? Então, as perguntas que rolam numa sala de audiência são perguntas mais ou menos nesse sentido. O fulano colocou as mãos em você? Colocou as mãos em que parte do seu corpo? Teve penetração? Não teve penetração? A coisa realmente entra nessas minúcias e tem que entrar, porque a gente precisa saber exatamente o que aconteceu, qual foi o abuso e qual foi a extensão desse abuso, se teve brutalidade, se não teve brutalidade. Então, o advogado ou promotor pergunta para a vítima: ô vítima, teve penetração? A coisa chega nesse ponto. Teve penetração? Não teve penetração? A penetração foi vaginal? A penetração foi anal? Teve sexo oral? A coisa chega nesse tipo de minúcia e tem que chegar mesmo, porque a gente precisa saber o que aconteceu e precisa saber a versão da vítima. Então imagina uma moça ali, né? Uma moça chegando ali no fórum,
Às vezes ela não tem a sorte de ser uma juíza mulher, uma promotora mulher, uma advogada mulher. Às vezes chega todo mundo homem, barbado, perguntando pra ela ali, a única mulher às vezes na sala, perguntando se teve penetração, se forçou, se não forçou, se doeu, se não doeu, se bateu, se deu soco nela, se não deu soco, se deu tapa, se deu chute. Olha, francamente, é uma situação muito, muito difícil. Então, às vezes, essa vítima chega ali, tem medo de falar, começa a chorar, começa a tremer. Não conta tudo que tem para contar porque fica com vergonha de entrar nesse tipo de minúcia. E, às vezes, o fato merecia ser um pouco mais explicado, mais nas minúcias mesmo, para o juiz poder, às vezes, aplicar uma pena maior, porque se o juiz percebe que houve um grau de brutalidade maior, que houve uma crueldade maior, ele pode aumentar a pena do sujeito. Então, essa vítima, ela precisa ter tranquilidade, ela precisa estar à vontade para contar o que aconteceu. E vamos combinar, uma sala de audiência nessas condições não me parece um ambiente muito confortável para uma real vítima de estupro, de abuso sexual, contar os abusos que ela sofreu. Não me parece muito tranquilo de fazer isso não, tá? Basta você se colocar no lugar da vítima. Então veio uma lei, em 2017, Lei 13.431, que é a Lei do Depoimento Sem Dano. E o que é essa lei? Essa lei diz que as vítimas de estupros, de crimes de abuso sexual, que forem crianças e adolescentes, então, olha o detalhe, essa lei não vale para mulheres adultas, tá? Estupradas, não vale, só vale para crianças e adolescentes. A gente vai falar disso. Que essas crianças e esses adolescentes, eles, nesses casos de abuso sexual, eles não devem enfrentar uma sala de audiência. Eles devem ser ouvidos numa salinha reservada, né, com todo cuidado, com todo conforto, com toda discrição, privacidade, por um profissional da área psicossocial. Então pode ser um psicólogo, pode ser um assistente social, pode até ser mesmo um servidor que tem essa capacitação para lidar com esse tipo de vítima, esse tipo de situação. Então me parece uma lei muito razoável, né, porque tira realmente dessas vítimas essa situação de constrangimento de uma sala de audiência. E o que a gente vê acontecer mesmo na prática? Muitas vezes chega na sala de audiência, às vezes a forma de perguntar as coisas é uma forma realmente mais agressiva, mais grotesca, principalmente da parte dos advogados que acabam não tendo muito tato na hora de fazer certas perguntas e acabam revitimizando aquela vítima durante a audiência. Então acabam fazendo perguntas de forma muito grotesca na ânsia de absolverem o seu cliente, que é o réu, né? Então isso é um pouco mais comum do que parece. E muitas vezes, pessoal, o advogado nem faz isso porque é mal, porque é malvadão. Às vezes é simplesmente um cara que não tem tato ali, não teve tato, não pensou direito na pergunta que ia fazer, enfim. E naquela ânsia de livrar o cliente, de justificar os honorários que está recebendo, ele está recebendo ali para fazer aquele serviço, ele precisa justificar para o seu cliente o trabalho dele, ele acaba sendo um pouco agressivo mesmo com a vítima. Eu mesma já vi isso acontecer várias vezes, isso é bem comum numa sala de audiência. Então o juiz tem que intervir, às vezes o promotor intervém, e às vezes tem até um bate-boca ali entre promotor e advogado, o juiz tem que chegar ali com o extintor de incêndio para apagar aquele... Enfim, são situações extremamente constrangedoras, tá? Isso acontece todo dia, tá? Bem mais comum do que vocês imaginam, bem mais comum. Então isso acontece mesmo. Então me parece que essa lei, ela veio para beneficiar, né? Veio para ajudar essas vítimas a não serem revitimizadas em uma sala de audiências, né? Um ambiente totalmente inóspito, né? Para que elas falem sobre essas coisas tão íntimas que aconteceram com elas. Então a indagação que eu faço é a seguinte: por que razão essa lei não contemplou também as mulheres adultas? Porque também não é fácil para uma mulher adulta chegar lá e falar. Para uma mulher adulta acho que é mais fácil do que para uma criança, evidentemente, para adolescente.
Mas também não é nada fácil, principalmente se todos os agentes que estiverem atuando naquela audiência forem homens. É realmente uma situação bem difícil. E tem um outro detalhezinho também. Parece que o Conselho de Psicologia e o Conselho de Serviço Social, Conselho Federal de Psicologia, apresentou objeções a essa lei, dizendo que não seria papel do psicólogo, né? Não seria papel do assistente social interrogar vítimas. Isso não seria um trabalho típico de um assistente social, típico de um psicólogo, enfim. Então eles apresentaram objeções. Essa objeção, em princípio eu fiquei um pouco inclinada até a concordar, mas depois eu raciocinei o seguinte, pessoal: existe um concurso público para psicólogo judicial. Existe um outro concurso público para assistente social judicial. E o que fazem esse psicólogo judicial, que trabalha lá no fórum, tá? Trabalha no fórum. E o que faz esse assistente social que trabalha lá no fórum também? Eles não estão ali para atender aquela vítima, para cuidar da saúde mental daquela vítima. Isso aí essa vítima tem que fazer lá no consultório do psicólogo, para cuidar da sua saúde mental e tudo mais, para ver esses traumas e tudo bem. Agora, o profissional que trabalha no fórum, o psicólogo judicial, né, que fez o concurso para trabalhar no judiciário, o papel dele não é atender propriamente aquela vítima, a saúde mental daquela vítima. O trabalho dele é servir como assistente técnico do juízo. Então, o trabalho dele não é atender propriamente a vítima, é atender a sociedade. Ele é um funcionário público. Então, ele atua ali como uma espécie de perito, como um assistente técnico. Inclusive, eu fui fazer o dever de casa, tá? E eu descobri que existe a resolução número 008 de 2010 do Conselho Federal de Psicologia, que trata, justamente da atuação do psicólogo como perito e assistente técnico no Poder Judiciário. Então, quando o psicólogo, o assistente social atuam nesse tipo de oitiva, eles não estão atuando para a saúde mental, para o benefício daquela vítima, que merece toda a nossa consideração, evidentemente, mas naquele momento, aquele psicólogo está atuando como assistente técnico do juízo. Então, me parece que essa objeção apresentada pelo Conselho Federal de Psicologia não procede, tá? Mas os comentários vão ficar abertos aí, quem tiver algum comentário a fazer, essa questão não está fechada, eu estou apresentando o debate aqui, tá? Isso aí seria bom ser levado ao Poder Legislativo para ser discutida a possibilidade de inserir a mulher na sala, no depoimento especial. Aliás, uma questãozinha técnica, tá? Mais acadêmica. A Lei 13.431, que trata dessa salinha especial para colher essas oitivas, fala Lei do Depoimento Especial Sem Dano, depoimento sem dano ou depoimento especial. Essa palavra depoimento não me parece muito adequada para esse tipo de oitiva, porque depoimento, tecnicamente falando, para quem é do direito sabe, depoimento é aquela oitiva da pessoa que presta compromisso de dizer a verdade. Então, essa pessoa está prestando um depoimento. Quem não presta o compromisso de dizer a verdade, as pessoas isentas, que existem algumas pessoas que não prestam esse compromisso, né? Pai, mãe do réu, filho do réu. Então, essas pessoas não têm esse compromisso, tá? Irmão, não prestam compromisso. E menores de idade também não prestam compromisso. Então, falar em depoimento seria um pouco atécnico. Se tratar de criança e adolescente, eles não vão prestar compromisso, então o mais correto seria falar em lei da oitiva sem dano, ou lei da oitiva especial, e não do depoimento especial. Mas isso é simplesmente uma questão terminológica, mas para colaborar aí com o pessoal do direito, tá? Não muda em nada a essência da coisa, a substância da coisa, que me parece muito boa. É só uma crítica simplesmente acadêmica, nada mais. Tá? Então, esse depoimento feito dessa forma, essa oitiva, mais tecnicamente falando, tem essa finalidade de evitar essa revitimização, né? Essa vítima, ela já teve que ir na delegacia, já teve que contar a história para o delegado, aí tempos depois aquilo ali vira um processo judicial, vira uma ação, ela tem que voltar no fórum, contar a mesma história para o juiz, na sala de audiência, de repente sofrer um constrangimento. Muitas vezes essa vítima tem a sua honra
atacada, ela tem que se defender. Ela, na sala de audiência, muitas vezes o advogado, na ânsia de defender seu cliente, de absolvê-lo, acaba atacando a vítima, e a vítima tem que ficar se defendendo ali, né? Acaba falando das roupas que a vítima usava, do comportamento social da vítima, aquela coisa toda, e ela acaba virando ré, digamos assim, naquela sala de audiência. Isso não é legal. Se essa vítima realmente tiver sofrido esse abuso, me parece realmente uma situação que exige a atenção e exige um debate para que não seja de repente incluída a mulher adulta também como beneficiada nessa lei do depoimento sem dano, da oitiva sem dano. Então fica aí para a reflexão, né, pessoal que trabalha aí como perito ou como psicólogo, como assistente social, quiser deixar nos comentários aí suas impressões, tá? Tô abrindo debate aqui, de repente a gente leva isso aí ao Poder Legislativo e tal, que me parece um assunto bem relevante. Afinal de contas, nada é mais relevante, né, no processo penal do que realmente a proteção da sociedade, a proteção da vítima, sem esquecer dos direitos e garantias fundamentais do acusado. Ninguém está dizendo aqui que vamos ter que passar por cima dos direitos do acusado, ter que prender todo mundo, nada disso, tá? Todo mundo, é isso que a gente chama de garantismo penal integral, né? Que não é aquele garantismo em que a gente olha apenas para um lado, o lado do réu, vamos defender este réu a todo custo, não é isso. É garantismo, vamos garantir os direitos do réu, mas também vamos olhar para o outro lado, vamos olhar para essa vítima, vamos olhar para a sociedade que também está sofrendo com um crime que aconteceu. Então, olhar para a vítima me parece algo muito relevante nesse momento em que nós estamos sendo tão atacados com tamanha criminalidade que se abateu no Brasil. Então é isso aí, pessoal. Comentem aí, deem suas ideias a respeito, né, de eventuais alterações legislativas que vocês achem pertinentes a respeito dessa lei do depoimento sem dano, e de repente, quem sabe, a gente consegue uma alteração legislativa para o futuro. É isso aí, pessoal. Obrigada aí pela atenção. Espero que tenha sido gravado hoje direitinho. Espero que não tenha dado interferência na internet. É isso aí, pessoal. Valeu. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.